Quero compartilhar com vocês o texto de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu vou ler de novo. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Feche os teus olhos, inclina a sua fronte. Queria que você falasse um pouquinho com Deus, seu Deus, nosso Deus. Peça a Ele entendimento, peça compreensão, peça que Ele sonde o teu coração agora, para que aquilo que vamos avaliar, texto bíblico, fale profundamente ao nosso coração, nos ajude a entender aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Pai querido, mais uma vez entramos na Tua presença para Te agradecer tudo o que já aconteceu aqui no templo, resultado do nosso desejo de adorá-lo, de encontrá-lo e de buscá-lo. Sabemos que o Senhor está assistindo esse culto. O Senhor está vendo o que nós estamos fazendo nele. E é por isso que rogamos, mais uma vez, que Tu nos limpes com o sangue precioso que foi derramado na cruz, o sangue de Jesus. Lava a nossa mente, o nosso coração, para que ao adentrarmos o trono, sejamos aceitos. O Senhor atenda a nossa oração, o Senhor nos responda, e ao sondar o nosso coração, o Senhor veja o que de fato nós estamos Te oferecendo e o que viemos fazer neste lugar. Glorificado e exaltado seja o Teu bendito nome. Ouve, Papai, a nossa oração e nos responda segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É o que nós Te pedimos agradecidos, o nome doce e precioso do Salvador, Jesus Cristo. A igreja diz, amém. Esse foi um tempo de preparação, logo a seguir, o momento em que Judas traiu Jesus. Parece que nós não encontramos muitas lições na vida desse moço, na vida desse discípulo, mas nós encontramos. É bem verdade que ao encontrarmos lições a partir do que ele fez, mas não só do que ele fez nesse último momento em que Jesus estava vivo, mas durante todo o momento em que ele andou com os discípulos, andou com Jesus. Judas não se transformou no que todos nós o condenamos de um dia para o outro. Ele veio crescendo, ele veio aprendendo, mas também veio construindo e desconstruindo. Uma jornada de 3 anos. Esse Judas do texto que nós encontramos, esse Judas que trabalhou, que elaborou, que fez parte de uma conspiração de traição, teve 2 momentos na vida, 2 momentos na sua história. Esse Judas do texto que lemos destoa do Judas que andava com Jesus e com os discípulos, que se sentava ao redor da mesa no partir do pão, que teve a oportunidade de jogar limpo, mas não jogou, que foi aceito no grupo, que recebeu instrução, viu dezenas de milagres e manifestações do poder de Deus através do seu querido mestre, e com ele a oportunidade de orar muitas vezes. Esse Judas que nós conhecemos, fez parte dessa trama, e mostrou aos soldados romanos quem era o seu líder, a partir de um beijo, que vendeu todo esse plano maligno e recebeu resultados financeiros para apontar aquele que, segundo a religiosidade e os religiosos da época, não queriam que ele prosseguisse, mesmo que ele fosse o Filho de Deus, não desejavam que ele avançasse. E por uma razão muito simples, o sistema não queria que isso fosse levado adiante.
um sistema religioso. Em todos os tempos, inclusive nos dias de hoje, o sistema é perverso. Nós precisamos estar muito atentos ao que o sistema nos apresenta, o que o sistema nos oferece, o que o sistema pretende de cada um de nós, de cada filho, de cada filha, de cada servo, de cada serva, para que, atentos ao que nós podemos observar e aprender, nós não tenhamos ou venhamos a agir como agiu Judas Iscariotes. Há razões suficientes para muitos nos dias de hoje pensarem e agirem como Judas após a ressurreição de Cristo. No que o antes e o depois da ressurreição de Jesus, a história de Judas pode nos ajudar. Quais são as lições que nós poderíamos aprender com esse episódio? O Judas antes e o Judas depois da morte de Jesus. A primeira lição: devemos lembrar que o pecado sempre oferece uma falsa esperança. Os momentos antes de pecarmos, muitas vezes, parecem radicalmente diferentes daqueles que se seguem. Tudo o que sabiam no momento antes de comer o fruto, lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 8, tudo o que previram naquele ato de rebelião, tornou-se pó em suas bocas. De igual modo, de igual forma, tudo que parecia tão atraente para Judas ao entregar Jesus aos seus inimigos rapidamente, se tornou nada para ele. Quando pecamos, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando pecamos, todas as influências enfeitiçantes e inebriantes, tudo que nos levou a nos rebelarmos, desaparecem em um momento. O que brilhava acabava provando ser ouro de tolo. Apenas a verdade nua e crua permanece. Pequei contra um Deus santo e amoroso. Segundo lugar, no que antes e o depois da ressurreição de Jesus, esta história de Judas pode nos levar a uma reflexão nesta noite, que nós temos a oportunidade de nos arrependermos, oportunidade de arrependimento, ou seja, pecar, infelizmente, é uma grande possibilidade de todos nós. Nós não pecamos porque queremos, pelo menos deveria ser assim. Pecamos por causa da forma em que vivemos, porque ainda estamos na carne, porque ainda militamos nesse plano. Mas devemos odiar o pecado, devemos ser inimigo do pecado, devemos abominar o pecado, e quem faz aliança com o pecado e quem negocia com o pecado sai perdendo, porque o pecado separou o homem de Deus. O pecado criou uma grande barreira impedindo o relacionamento do homem com Deus. Devemos confessar os nossos pecados. Temos uma vantagem enorme sobre Judas, porque estamos vivos e podemos escolher entre morrer e viver tragicamente. Ele escolheu a primeira opção sem ter como voltar atrás. Preste atenção nisso. Uma das vantagens extraordinárias que nós temos é que ele não viveu o suficiente para poder se arrepender, ser perdoado e aceito como pecador, perdoado por Jesus. Mas nós não. Eu e você estamos vivos e por essa razão temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados, de nos ajoelharmos e dizer para o papai: papai, perdoa os meus pecados, lava a minha mente, lava o meu coração, a mente de pensamentos que eu não deveria ter, o coração de acumular entulhos, lixos que eu acabo deixando e que são verdadeiras barreiras que me impedem de ouvir a tua voz e de saber qual é o teu plano, a tua vontade para a minha vida. Estamos vivos e podemos escolher entre morrer e viver. Sua culpa era tão grande que certamente cada rosto que via o acusava, cada som que ouvia o perfurava, cada reverberação em sua alma o condenava. Ele tentou aliviar a sua culpa devolvendo seu pagamento aos principais sacerdotes, mas remover o peso do saco de moedas de si mesmo não era suficiente para remover o peso do seu coração. Sentindo-se isolado e fora do alcance, ele teve uma morte terrível. Todos que estão vivendo
esmagados pelo pecado e não sabem consertar, Jesus oferece o perdão. Jesus oferece a liberdade. Lá em Mateus 11, 28, 30, e oferece um jugo suave e um fardo leve a todos os que estão cansados e oprimidos. No que antes e no depois da ressurreição de Jesus, a história de Judas pode nos ensinar. Terceiro e último lugar, a história de Judas não precisa ser a sua. Vejam que nós temos duas coisas super interessantes para pensarmos, para refletirmos. Eu repito, a primeira é que estamos vivos. E a segunda é que a história de Judas não precisa se repetir nos dias de hoje. A história de Judas não precisa ser a sua. Judas não pôde recorrer ao sangue que purifica, não pôde recorrer ao sangue que justifica, que perdoa, limpa o pecador de todos os seus pecados e injustiças. O remorso, o temor e a insegurança que bateram forte à porta do coração de Judas se tornaram uma tragédia sem limite, impedindo-o de vencer a dor de ter que se lembrar que traiu e entregou aos romanos o seu maior amigo, o seu Salvador, o Filho de Deus. Quais pecados estão se mostrando particularmente tentadores para você nesse momento? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos fazer essa leitura? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Um Judas antes e um Judas depois. Judas, antes de trair Jesus, antes de entregar Jesus aos romanos, ele foi levado para ser condenado. A pena foi a morte, mas os judeus o mataram. Os judeus o levaram para a cruz. E na cruz, ele cumpriu o plano, cumpriu a vontade de Deus, morrer pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. A Bíblia diz que todas as vezes que nos reunirmos, devemos nos lembrar desse episódio. A Bíblia diz que todas as vezes que sentarmos à mesa dele, e devemos fazê-lo nos lembrando do grande sacrifício que ele fez por mim e por você. Por essa razão, nós precisamos celebrar como crentes, como cristãos transformados, como cristãos que sabem perfeitamente o caminho que deve andar e aonde esse caminho vai nos levar. Judas pecou, nós também pecamos. Judas não teve tempo de se arrepender, mas nós temos. E o tempo de arrependimento, de pedido de perdão, é esse.